Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Magic Makers, o podcast. Eu sou a Joyce Ferreira e aqui do meu lado eu sou o Paulo Soares. Exatamente. E hoje a gente tá com um convidado pra lá de especial. Ele que é paulista, corintiano, apaixonado pela Disney. Essa você gostou, né? Apaixonado pela Disney. Então, gente boa, tinha que ser corintiano. Tinha que ser corintiano. Palestrante extraoficial, porque é assim que ele se coloca. E meu amigo, aliás, nosso amigo, Fernando Lobato. Fernando, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite de vir aqui, bater esse papo, contar um pouquinho da sua história. E mais uma vez você aceitando as nossas loucuragens. É verdade. De participar sempre com a gente. Juntos, né? Pra mim é sempre uma alegria, um prazer estar com vocês, né? E principalmente por vocês me confiarem esses momentos tão especiais, né? Porque isso traz muita coisa boa na minha vida. Então, a gente já é amigo há muito tempo e a hora que precisar, eu tô aqui de carteirinha, não tem problema. Maravilha. Obrigado, Fernando, sempre junto com a gente. E Fê, você que participou com a gente do nosso primeiro Magic Makers ao vivo, 2020, no meio da pandemia, né? 2020. Foi um dos palestrantes, aliás, uma das palestras que mais emocionou a galera, né? Pela história de vida do Fernando e também pela conexão que você tem Nossa, com a quem presenciou Disney. foi uma coisa única, Foi, né? Foi uma inesquecível. coisa Foi um momento especial para inesquecível. todos, né? Para mim foi um momento único também, um dos principais momentos que eu levo na minha vida, porque aquilo foi muito marcante para mim, né? E vocês que são malucos, né? Porque me deram carta branca para fazer eu me recordo que na ocasião... E a gente nem ensaiou nada, né? Não, foi bem assim. Eu me recordo que na ocasião a gente estava vivendo aquele processo da pandemia e a Joyce falou que precisava de algo que pudesse trazer um pouco de impacto emocional para as pessoas, né? E eu me recordo que eu falei... É um momento muito difícil, né, Falei, Joyce, Fernando? você tem certeza que você está me fazendo esse convite? Né? Porque eu não sou um palestrante profissional. Eu vou fazer o seguinte, eu vou preparar um material, eu te entrego para que você veja. Ela falou, não, me surpreenda. Você já tinha feito alguma palestra dessa? Eu faço algumas palestras, né? Faço alguns trabalhos voluntários. Já havia feito para alguns públicos grandes, mas não nessa vibe que a gente tinha, porque eu estava falando para um público de turismo, né? No meio de uma pandemia. No meio de uma pandemia. De um assunto forte, marcante. E essa maluca não quis nem saber o que eu ia falar, entendeu? Ela falou, não, faz aí que eu confio em você. Confio em você. Então, essa confiança, essa credibilidade que o casal, né, que vocês passaram para mim, nós somos amigos, mas era uma responsabilidade muito grande falar para um público daquele, né? E deu tudo certo, né? Deu tudo certo, a gente colhe frutos e amizades e uma energia boa daquele momento até hoje. Você falou que isso repercute na sua vida até hoje. Até as pessoas hoje. te encontram, te mandam mensagens. Até hoje. Até nesse último evento que nós tivemos, né? Vocês me chamaram... Agora em abril, né? Isso, eu fui como convidado de vocês. No momento que houve uma dinâmica para as pessoas saírem pelo salão, né? A conexão universal. Conexão A conexão universal. Que, aliás, eu falei até para o Universal patrocinar esse quadro, porque tem tudo a ver, né? Foi muito alô, Gabi, alô, Renato. Bora patrocinar isso ano que vem? Foi muito interessante, porque eu saí meio que sem rumo. E uma das pessoas, quando me viu, falou, não acredito que é você, cara. Se você existe, você é de carne e osso mesmo, deixa eu te abraçar. Eu vi a tua palestra tal, e quis conhecer a Andréia, quis conhecer a Clara, né, minha esposa e minha filha, que fazem parte do contexto da minha história, né, de tudo que aconteceu. Então, assim, cada vez que eu me encontro com essa turma, né, é muito legal. Começou em 2020 e isso vem trazendo uma energia boa até hoje, sabe? Então... toda bacana, vez que eu puder estar presente desse grupo... já faz parte Você já faz parte dos Magic Makers. Certamente estarei. Mas, Fernando, que legal. Olha só, você tem essa conexão com a Disney, né? É um apaixonado pela Disney. Como é que foi isso na sua vida? Qual é a importância, então, da Disney na sua vida? Eu venho de uma família... muito simples, uma família humilde, né? Nunca nos faltou assim nada, mas a gente nunca teve uma condição financeira que propiciasse uma viagem para Orlando, por exemplo. Quando eu era garoto, eu ainda sou do tempo da TV preto e branca, né? Não posso aqui entregar, mas enfim, a gente assistia os filmes, a gente via as coisas de Walt Disney, e eu sempre tive vontade de conhecer, né? Mas era aquele sonho bem distante, muito né? distante, é quase que uma meta inatingível, Sim. né? E a TV era preta e branca, a gente colocava papel celofane para ver o castelo colorido, sabe? Aquele negócio todo. Então, assim, a Disney
sempre foi uma coisa que eu sempre imaginei que um dia eu pudesse alcançar, né? Com o passar dos anos e, enfim. Você tem aquele período de garoto, de criança, que você pensa mais nisso. Aquela coisa mais lúdica, fantasia, né? E depois vem outro período que você passa a trabalhar e não é que isso fica esquecido. Mas fica distante, né? Mas fica distante, fica meio que adormecido, né? Mas eu sempre tive a vontade de conhecer, porque eu acho que a história de Walt Disney, para mim, é muito... É um espelho no sentido de o cara perseverar, de o cara ser resignado. É uma história inspiradora. Inspiradora demais de acreditar. E eu me identifico muito com isso, né? Com a história dele. E então, o cara começou do zero. Do zero, quebrou, recomeçou, sabe? Então, além de toda a magia que envolve o universo Disney, né? A história pessoal dele, para mim, é muito motivadora. Né? Então, eu sempre tive essa conexão. Que legal. E aí, em que momento que esse sonho se realizou? Assim, como é que isso falou? Eu vou pra Disney. Como é que foi essa faísca? Porque você foi pra Disney já velho. Assim, com todo respeito, mas já adulto, não velho. Você já maduro. Você é jovem. Maduro. Já não tão garoto. Nós fomos a primeira vez em 2012, né? 2012. Você tinha qual idade? Já mais de 40? Mais de 40. Tá. Qual foi o combustível, né, pra você... Então, o combustível, a gente vai entrar naquela situação que eu vou tentar fazer uma abordagem rápida para chegar ao porquê eu fui até a Disney em 2012. Conta pra gente. Eu sei que muitas pessoas já sabem dessa história do Fernando, mas tem muita gente que não sabe. Né? E é uma história assim de grande superação. O que acontece? Como eu venho de uma família muito, muito simples, né? Como eu disse, nunca nos faltou nada, mas eu não tinha ganância, mas eu tinha gana de querer conquistar algumas coisas, né? Eu sempre quis poder ter uma vida mais confortável, poder fazer viagens, que eu sou de Sagitário, né? Então eu adoro mapas e viagens e tudo mais. E eu foquei muito pro trabalho, muito, muito no trabalho. Eu achei que eu tinha que ganhar dinheiro, que eu tinha que adquirir coisas, que eu tinha que ter uma estrutura financeira sólida para no futuro eu poder conseguir chegar nos meus sonhos, né? E isso me trouxe um preço muito pesado, porque eu passei a dedicar boa parte da minha vida ao trabalho. E eu perdi muito tempo vital tentando ganhar dinheiro e adquirir coisas, né? E isso me tirou um pouco o foco da vida, né? Porque eu passei a entender que cada vez que eu conquistava, eu tinha que trabalhar mais para manter aquilo que eu havia conquistado. Então eu passei a ser refém das minhas conquistas. E aí parece que nunca nada basta, né? Você tem que continuar e vira aquele ciclo, né? Um ciclo vicioso, você tá? Fica uma espiral que assim, você quer conquistar e ao mesmo tempo você tem medo de perder aquilo que você conquistou. Então você se torna refém das suas conquistas. Sim. Então trabalhando mais e mais e mais e mais. E por essas situações, às vezes você não planeja muito bem algumas atitudes que você vai tomar, e isso é importante para quem tem um negócio próprio. O planejamento é fundamental, né? Tem que ter um foco de loucura, porque todo empreendedor tem que ser um pouco maluco, mas o planejamento é fundamental. Exatamente. Tá? Eu acabei tomando algumas atitudes, algumas escolhas erradas, e eu acabei tendo alguns problemas de ordem financeira. Você chegou a quebrar, Fernando? Igual ao Disney? Eu cheguei a quebrar. Chegou a quebrar? Eu cheguei a quebrar. Muita gente vai achar que eu estou exagerando. Eu cheguei a quebrar, na época, em $400 mil. Uau! Caraca! Não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro. Muito dinheiro. Em dólar. Ainda mais naquela época. Eu me recordo porque eu acompanhava a cotação do dólar e exatamente $400 mil. Eu perdi tudo que eu tinha, tudo. Perdi dinheiro, perdi meu conceito diante das pessoas, porque quando você fica devendo, as pessoas acham que você ou é desonesto, Sim. ou fez coisa errada. Exato. Na verdade, eu fiz escolhas erradas. Os amigos somem? A minha casa vivia cheia quando eu tinha dinheiro, né? Para tomar um bom vinho, tomar um whisky legal. Quando você perde tudo... Desapareceu. As pessoas me viam, atravessavam a rua com medo que eu fosse pedir dinheiro emprestado. Né? Nesse processo, que eu perdi tudo, a Andréia ficou grávida, né? De gêmeos. De gêmeos ainda. Caramba. Pedro e Vitor. Eram 2 meninos. 2 meninos, idênticos. E
então ficou mais complicado, porque eu estava passando por uma crise financeira, e eu achei que o que eu tinha de mais importante até então era a minha reputação e o meu dinheiro. E eu entrei num processo quase que depressivo, porque eu achei que quando eu perdi o meu dinheiro e perdi a minha reputação, a minha vida tinha acabado. Uhum. E eu cheguei até a cogitar o suicídio na época. É mesmo, Fernando. Porque você entra numa vibe de uma energia tão negativa que você passa a não entender muito bem o que está acontecendo, e enfim. E aí veio a gravidez. Faz parte do processo depressivo, né? Isso. Que Aí leva veio a isso, gravidez né? da Andréa. E quando eu descobri que ia ter 2 filhos, eu falei, pô, peraí, eu tenho que dar um jeito Agora nisso. Então eu Veio vi... aquele up que você precisava se eu tenho reerguer. que dar um jeito. E aí eu percebi que o dinheiro era importante, mas que eu podia trabalhar e ganhar de novo. Eu tinha que cuidar da minha família. E a gravidez muito difícil, até por conta de tudo que estava acontecendo na nossa vida. Eu me recordo que, uma certa feita, a gente abriu a geladeira, tinha uma garrafa de água e 2 ovos. Não tinha mais nada. Caramba. Então, o meu sogro me ajudava pagando uma conta, meu pai me ajudava fazendo um mercado, o meu irmão pagava uma conta de Eletropaulo. Eu caí assim, assustadoramente. E eu dependi das pessoas que realmente... Mais próximas e que estavam comigo. Aí Sim. você separa o joio do trigo. Aí você vê quem realmente é teu parceiro ou Quem tá não, com entendeu? você, quem não tá. Exatamente. Com um processo de 6 meses de gravidez, a Andréa passou por algumas complicações e nós perdemos os 2 bebês. Eu quase Com perdi a 6 meses Com de 6 gravidez. meses. Quer dizer, você já estava passando por um processo financeiro muito doloroso. Sim. O processo moral também, né? De Sim. da sua honra. Porque a tua imagem, Exato. ela destrói. Sim. Então, assim, você passa até a se questionar como indivíduo, pô, quem sou eu? Sim, Né? sim, com certeza. E E aí, naquilo que podia te trazer alegria naquele momento, que era onde você estava meio que se segurando. É assim, o que me tirou da depressão foi o fato de eu saber que eu ia ter 2 filhos. Uhum. E eu tinha que me reinventar para poder segurar essa barra, porque a minha família ia aumentar. De repente vocês perdem esses 2 filhos. E quase perdi a Andréia. Um processo Nossa, muito traumático. foi assim, um turbilhão de coisas, turbilhão de uma coisas. atrás da outra, num Isso. curto período Num de curto tempo. período de tempo. Isso deixou a gente muito impactado, não tem como. E eu falei para André, olha, vamos tentar juntar os cacos, vamos recomeçar, né? E eu acredito muito que o universo vai trazer coisas boas pra gente. A gente está passando um momento difícil, mas a gente vai superar. Tempo depois, eu comecei a me reorganizar financeiramente, profissionalmente, né? As coisas começaram a encaminhar, meio a passos curtos, mas começou a entrar no eixo. E aí eu me recordo que a Andréa falou assim para mim, poxa, quando é que isso tudo vai acabar? Eu falei, muito em breve. Eu tenho certeza que algo importante vai acontecer na nossa vida, né? E as coisas vão se encaminhar para um lado bom. Você tinha uma fé ali, você tinha uma Sempre fé. tive, eu sempre fui um cara de muita Aquele fé. pensamento positivo Sempre, que, sempre. tipo, já passamos por tudo isso, agora o pior já passou, né? E aí, um tempo depois, né? A gente não tinha muito o que fazer em casa, porque não tinha dinheiro para sair, então a gente namorava. Mas a TV já era colorida. Era colorido. Aí veio a Clara, veio a gravidez da Clara. E quando a gente descobriu que estava vindo uma nova vida na nossa vida, né? A gente não sabia nem o sexo. E a André me perguntou assim, poxa, e aí, se for um menino? Eu falei, não é um menino, é uma menina. Você já tinha essa certeza. Já. Falou, mas como você tem certeza? Eu falei, eu tenho. E como vai chamar? Eu falei, vai chamar Clara. Foi você que deu o nome da Clara. Vai chamar Clara porque ela vai ser a luz da nossa vida. Olha que lindo. E veio a Clara. E ela é a luz da vida de ela vocês, é. com certeza. E aí, assim, a gente começou a se reestruturar novamente. Eu tinha muita dívida ainda, eu comecei a vender as coisas que eu tinha e isso sobrou minha casa. Não tinha mais nada. E eu vendi minha casa para fazer um pagamento de uma dívida e o que sobrou eu comprei um apartamento pequeno. E nós mudamos para lá. Nessa época a Clarinha estava com 1 ano e 11 meses. Né? Ela fez o aniversário de 2 anos nesse novo apartamento que eu comprei. E não tinha móveis, não tinha nada. E eu me recordo que eu comprei uma garrafa de Coca-Cola, alguns pães e um pouquinho de mortadela para a gente fazer um lanche. E eu falei para André, nós vamos brindar aqui, porque eu estou sentindo que algo muito importante vai acontecer na nossa vida, que vai mudar a nossa vida completamente. Vai ser uma nova fase. O poder da fé, né? Olha isso. E realmente aconteceu. Depois desse brinde e desse dia,
pouco tempo depois eu comecei a ter umas dores abdominais, não dei muita importância para isso, até que um dia isso ficou um pouquinho mais forte, eu fui até um hospital e entrei com um quadro de apendicite, né, teoricamente. E na verdade era um câncer, né? Um câncer no intestino. Um câncer... Aquela coisa que a gente acha que nada de pior pode acontecer. E até brinco com os amigos, né, que nessa história toda, não é que eu joguei pedra na cruz, né? Eu martelei a mão do Cristo, né? Porque, não, e o pior é que o Fernando ainda tira o humor de tudo isso. Pô, cara, você quebrar em $400 mil na época, perder tudo. E de repente vem um câncer ainda. Aí depois eu perco 2 filhos, cara. E aí quando eu acho que as coisas vão começar, eu descobri que eu tô doente. E nessa ocasião... E nisso a Clara tinha o quê? 2 anos? 2 anos. E assim, eu já tinha... Você tinha plano de saúde, Fernando? Eu tinha plano de saúde, não por conta da minha empresa, porque eu tinha quebrado. Mas a Andrea trabalhava na época na Ford. Ah, que bom. E nós tínhamos um plano que foi fundamental nesse processo, né? E eu já tinha 70% do abdômen com foco da doença. Caramba! 70%. Quando você descobriu, já estava avançado, já estava avançado. E eu fui para uma cirurgia extremamente invasiva, foram várias horas de cirurgia, e os médicos fizeram o que era possível naquele momento, né? Então eu vou deixar mais uma mensagem para o pessoal, tá? O câncer é uma doença psicossomática. Tudo aquilo que você vive e você não extravasa e não resolve, somatiza no teu corpo de alguma forma. E você fala com propriedade sobre isso. Pensem nisso. Então eu fui para essa cirurgia, fizeram o que era possível, e quando eu voltei da cirurgia e o processo de tratamento e quimioterapia, os médicos deixaram muito claro para mim que eu tinha uma expectativa de vida de 5 anos. E minha filha tinha 2 anos. Você receber uma notícia dessa? E aí, eu entendi o seguinte, no primeiro momento, quando eu perdi todo o dinheiro e meu negócio quebrou, eu achei que a coisa mais importante que eu tinha era o adquirir, era o material, era o dinheiro, era o negócio, ter coisas. Depois, quando a minha esposa ficou grávida, a Andrea ficou grávida, e eu perdi o Pedro e o Vitor, nasceram um já tinha dado óbito intrauterino, nasceu vivo e não suportou, eu percebi que o dinheiro não era nada. Que o mais importante que eu tinha era a minha família. Uhum. E eu não tinha a capacidade, o dom de trazer a vida para os meus filhos. Não tinha como fazer isso. Sim. Mas Deus foi muito bom, né? O universo foi muito bom, independente da crença que cada um tenha, né? Eu sou um cara muito crente a Deus e ao universo. Eu acho que o universo te dá aquilo que você também oferece. Uhum. Eu procurei oferecer o meu melhor para o universo para que pudesse talvez trazer um pouco de coisa boa para mim. E ele me trouxe a Clara, né? Uhum. E de repente eu fiquei doente, fiquei com câncer e eu percebi que o maior patrimônio que eu tinha era a minha saúde. Verdade. E dinheiro não ia comprar, e por mais que eu quisesse fazer algo, eu talvez não conseguisse. Uhum. E quando os médicos disseram que eu tinha uma expectativa de 5 anos de vida, eu descobri a verdadeira riqueza que a gente tem, que é o tempo. Tudo que a gente precisa é de tempo. Né? Quando eu entrei, é o mais valioso, né, É o mais valioso. Me recordo que quando eu entrei no centro cirúrgico... E a gente demora, às vezes, uma vida para perceber isso. Eu sei que a história, eu tenho que contar ela de uma maneira cronológica para as pessoas entenderem, para o pessoal entender o porquê da Disney. Sim. Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu pedi alguns instantes para poder fazer as minhas orações e fazer uma vibração. Eu me recordo que eu falei assim, me reportando ao universo, eu falei assim, eu não sei se eu sou digno de pedir a cura, que eu volte bem. Mas eu vou pedir o que eu acho que eu sou digno de pedir. Eu vou pedir que eu possa voltar, independente de qualquer sequela que eu possa ter, sim, mas que eu possa ter tempo para ver minha filha crescer. Uhum. Né? E eu voltei, aos trancos e barrancos, mas eu voltei e eles me disseram, 5 anos e a doença, já te aviso, ela vai voltar. Isso foi em 2010. Perdão, em 2006. 2006. Bom, a partir daí, eu não tinha dinheiro, não tinha nada, mas eu tinha que viver minha vida ao máximo com a Clara. E a Andrea com a Clara pequenininha e tocando meio que tudo. Trabalhando e cuidando de mim, porque eu fiquei muito tempo de cama, fiquei no estaleiro mesmo. Você estava passando por uma terapia, alguma coisa também, para suportar essa parte psicológica sua? Você sabe que, assim, na época minha mãe... me levou num psiquiatra e eu bati um papo com o cara e tal. Ele falou, posso te falar uma coisa, Fernando? Não volta mais aqui não, cara. Você já tá bem, você já entendeu o que é a vida.
Você já entendeu? Você já tinha feito uma virada ali, né? Já. Eu já tinha entendido qual que era o momento. Eu sempre tive muita confiança Acho que que aquilo era... a terapia foi tudo que você já tinha passado Isso. antes, Eu entendi né? que aquilo era transitório. Eu sempre tive essa certeza. Bom, aí... Segundo a tia Ginha, você conheceu a tia Ginha em algum dos nossos eventos, Sim. né? Ela dizia, tudo Tudo passa. passa. Tudo passa. É uma frase tão curta e tão profunda, né? Tudo E passa. quando eu entrei para essa cirurgia, eu sabia que era uma cirurgia de alto risco, porque eu perguntei para os médicos, eu falei, olha, qual que é a minha chance? Ele falou, bom, vamos lá. Aqui a gente não passa pano, a gente vai te falar a realidade. Você tem 60% de chance de ficar na mesa. Uhum. Caramba, imagina receber uma notícia dessa. Porque pode acontecer. Uhum. Se você passar, você vai entrar para um processo de quimioterapia. Você tem mais 30% de chance de morrer de resfriado. A imunidade vai baixar, você pode pegar infecção. Ou seja, a tua situação não é muito cômoda, porque apareceu numa situação muito avançada. Uhum. Então a gente vai fazer o que é possível para o momento. E foram espetaculares. Os caras conseguiram fazer uma funilaria espetacular. O que eu fiz na noite anterior à cirurgia? Eu pedi para ficar sozinho no quarto do AC Camargo. Eu tinha levado meu computador e eu gravei um DVD para Clara. Uma autobiografia para minha filha. Porque Um vídeo? Um vídeo. Porque o único medo que eu tinha é de repente atravessar a linha para outro plano e ela não saber quem era o pai. Uhum. Então eu contei tudo a minha vida para ela. Desde a época que eu lembrava, das coisas que eu lembrava de infância. Eu falei muito da Disney. Porque naquele momento ela tinha 2 aninhos, 2 né? aninhos, Ela não sabia exatamente quem eu era. É. Então eu contei toda a minha trajetória de vida, quando era criança, quando era adolescente. Falei muito sobre a Disney, né? O sonho de poder... Ela já curtia a princesa, Sim, essas sempre. coisas? Barbie, magia de alados, com as asas, não sei o quê e tal. Ela sempre foi muito lúdica, né? E, então eu resolvi fazer esse DVD para ela, para contar quem era o Fernando, quem era o pai dela, né? Contar como eu conheci a Andréia, né? A mãe, como foi a nossa relação como namorados, contar das coisas que eu achava importantes como pilares de vida, sobre caráter, sobre valores, né? E no final desse vídeo, eu falei para ela, olha, se você estiver assistindo isso é porque alguma coisa não aconteceu como o papai gostaria que acontecesse. Você só vai estar vendo esse vídeo se eu não estiver mais aqui. Mas eu vou te deixar uma inspiração e quero te deixar uma frase que eu quero que você leve essa frase pro resto da sua vida. Não junte coisas, colecione momentos, né? Inclusive ela tatua isso no corpo. Sim. Ai, que legal. Coisas, colecione momentos. E eu falei assim Muito pra ela, forte, essa muito frase é forte, pra muito vida, e forte. não junte coisas, colecione momentos. E eu falava no final desse DVD que ela pudesse, sim, buscar a vida profissional dela, buscar um conforto financeiro, trabalhar, ganhar dinheiro, porque a gente não pode ser hipócrita. As coisas para serem usufruídas, a gente precisa do dinheiro, mas como ferramenta. Não como fim, né? Não como fim. Faça da sua vida uma vida que você busque conquistar as coisas, mas acima de tudo, mais ser do que ter, mais viver do que adquirir. Exato. O físico. Falei, então é o seguinte, olha, teus avós são argentinos e uruguaios, assim que você tiver uma oportunidade, vá conhecer Montevidéu, vai conhecer Buenos Aires, vai lá e tira uma selfie, faz uma foto e vai construindo o seu álbum de vida. É assim, eu tenho muita vontade de um dia levar você para o Rio e a gente poder conhecer o Cristo Redentor, sabe? Vai lá, faz uma foto. Vai fazer um cruzeiro, vai conhecer o mar, ver, sabe, o pôr do sol em alto mar. Vai fazer isso, faz uma foto. Vai para Orlando, principalmente se for na primavera. Vai em Epicote na primavera, que é lindo. Ver as flores. Vai conhecer, o castelo. Vai lá e faz uma selfie. Imagino que você devia estar muito emocionado Muito, fazendo cara, esse muito, sim, vídeo, muito. você visualizando ela crescendo, né? E assim, sem cara, você, imagino... Hoje eu ainda consigo, eu me emociono. Sim, bom, eu tô aqui me segurando. Mas hoje eu consigo falar isso sem chorar, mas é sempre muito difícil. E eu falava para ela assim, vai para Califórnia, eu tenho um sonho de conhecer a Califórnia, sabe? Vai lá para Disneylândia. Pô, tudo começou lá naquele lugar. Vai lá, faz foto, conhece tudo aquilo, sabe? Vai para Nova York, tira uma foto na Estátua da Liberdade. Falei, cada lugar desses que você for e tirar uma foto e criar um álbum da sua vida, você pode ter certeza que eu vou estar vivo no seu coração. Eu vou estar ali com você. Nossa, é de arrepiar isso. Né? E eu deixei esse DVD na mão de uma pessoa
A Andrea não viu isso. Não viu, nunca ninguém viu. E falei, cara, se acontecer alguma coisa que eu não queira, no momento certo, quando minha filha tiver maturidade, eu quero que você entregue isso para ela. Bom, eu fui para essa cirurgia, enfim, deu tudo certo, eu voltei, quimioterapia, voltei aos trancos e barrancos, e decidi que a minha vida tinha que ter uma mudança brutal. A partir daquele momento, todo o meu tempo e toda a minha energia, eu tinha que dedicar à minha mulher e à minha filha. Então nós começamos com pouco dinheiro que eu comecei a ganhar, eu comecei a pensar em viajar. E aí Mas teve uma parte que a Clara te pediu para levar para Disney, não foi? Sim. Aí o que acontece? Teve um hiato aí de 3 anos e meio e aí a doença voltou. A doença voltou novamente, né? E aí todo aquele pensamento teu já voltou tudo de novo, Voltou. Eu tive que fazer uma nova cirurgia, né? E bateu com o que eles falaram que ia voltar, Sim, né? 4 anos mais ou menos. E eu tive que fazer uma nova cirurgia, novamente no AC Camargo. E aí a coisa desandou, né? Nossa, Fernando, então assim, era uma montanha russa de verdade. Porque você quando teve que tava passar por melhorando, isso de novo. piorava. Quando tava melhorando, piorava, assim. Sim. Parecia um teste de resistência. Sempre. E aí nessa segunda, na verdade, quando eu entrei para essa segunda cirurgia, eu entrei mais confiante e mais cascudo. Sim. Porque eu já estava emocionalmente mais preparado. Tanto é que, para não traumatizar muito a Clara, a primeira coisa que eu fiz foi raspar o cabelo. Eu já fui para o hospital com o cabelo raspado, porque eu sabia que ia passar por um processo de quimioterapia. E a Clara sempre muito lúdica. Eu falei, papai vai fazer um penteado igualzinho do Shrek. Né? E papai vai cortar o cabelo e tal. Para ela poder também entender isso de uma maneira mais lúdica. Ela tinha o quê? Né? 5 aninhos, mais ou menos? 6 anos. 6 anos. E, só que aí eu tive uma série de comprometimentos, eu fiz a cirurgia foi bem sucedida, mas eu peguei uma infecção. Eles tiraram, pra vocês terem uma ideia, nessas cirurgias todas, eles tiraram mais de 1 metro do meu intestino, me tiraram a vesícula, apêndice, o baço inteiro, uma parte do meu pâncreas, Caramba. 40% do meu peritônio. Eu sou meio oco. Então, meu Deus. E eu peguei uma infecção. E que nada cessava essa infecção. O tempo foi passando, e eu estava consciente, mas meu corpo não reagia. E chegou num momento tal que os médicos chamaram o André e falaram, olha, fim de linha. Fizemos o que deu para fazer. Fizemos o que deu, ele não reage. Se você quiser trazer tua filha para vê-lo, é que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Porque ele não está reagindo aos Isso antibióticos. foi no ano de? 2010. Junho de 2010. Ele não está reagindo ao tratamento. Então, se ele não reagir ao tratamento, não é que ele vai morrer do câncer, ele vai morrer de sepsia, Sim. infecção generalizada. Sim. Mas eu estava lúcido. Eu tinha muita dor. Eu me recordo que do lado da minha cama tinha um botãozinho que era uma bomba de morfina. Quando eu não aguentava, eu apertava aquilo. E aí o médico falou assim, tem uma notícia boa para te dar, Fernando. Eu falei, poxa, tudo que eu estou precisando é de notícia boa, né? Que a maravilha. tua filha vem te ver amanhã. Eu falei, já entendi, eu estou morrendo. Porque para vocês liberarem minha filha para me ver no estado que eu tô, todo cheio de tubo, enfim. Nossa. Eu tô morrendo, né? Então, eu vou pedir para vocês criarem um cenário menos traumático possível, me cubram com lençol, tentem esconder um pouco dessas coisas, para que eu não queria que ela tivesse uma Esse imagem. impacto emocional, né? E aí, novamente, definitivamente entra a Disney na minha vida, né? Como um fator, esse cara, de uma certa forma... Toma uma aguinha. Mas essa é uma história que... Esse cara, de uma certa forma, me trouxe a vida novamente. Chega a Clara no meu quarto, eles foram muito, muito bacanas com ela, eles trouxeram alguns desenhos, alguns giz de cera para ela pintar, transformaram o quarto meio que num lugar mais mágico, leve, mais né? leve. Na frente da minha cama tinha uma TV que ficava ligada, eu nunca assistia aquilo, mas ela estava ligada o tempo todo. A Clara veio, fazia muito tempo que ela não me via, ela se assustou porque eu estava muito magro, né? Papai e tal. E deram os giz para ela pintar, os desenhos, e ela pediu para deitar na cama comigo, né? Colocaram ela deitadinha na cama comigo. E nesse momento, Paulo, começou um comercial, uma propaganda. Main Street, o castelo no fundo, e um pai e uma filha de mãos dadas. Nossa. Um take pegando o pai e a filha de costas. Entrando, caminhando na Main Main Street em direção ao castelo. Era um comercial. Era um comercial da Disney.
Clara faz marketing hoje, né? As coisas que assim, cara, Vai na veia, uma né? vida transforma. E naquele momento que a Clara tava ali, que veio pra te visitar. Deitada com você na maca. Na cama. Na cama. Uma TV que quase você já não olhava mais, você não assistia. Era uma TV um pouco menor que esse painel, assim. Ela tava ligada, mas assim. E veio um comercial ali Veio da um comercial com uma música de fundo, enfim. E ela falou, pai, promete uma coisa pra mim. Eu falei, fala, filha. Promete pra mim que quando você sair dessa cama, você vai me levar pra conhecer o castelo da Disney. E você ali naquele momento? Ali talvez pudesse ser a última vez que eu estivesse vendo a minha filha efetivamente. Sim. Né? E eu falei pra ela, eu te dou minha palavra que a gente vai. Né? A gente vai. Aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei ansioso, o batimento cardíaco mexeu, enfim, o pessoal percebeu que... Porque você fez uma promessa ali pra ela, né? E o pessoal percebeu que o clima ficou um pouco... Eu fiquei muito ansioso, nervoso, eles levaram ela do quarto, eu tinha um botão que eu chamava a enfermeira, eu comecei a chamar, eu falei, eu quero conversar com os médicos, eu quero conversar com o Dr. Ulisses e o Dr. Samuel, aliás, um abraço enorme para esses dois caras que me trouxeram para a vida, você Camargo. E eu queria conversar com eles de qualquer forma. Eles me sedaram, me deixaram mais calmo. E no dia seguinte eu acordei numa reunião que estavam eles lá com a Andréia. E eu falei, eu preciso saber o que está acontecendo efetivamente. Eu preciso saber. Eu falei, porque eu sou um homem de palavra. E eu não sou de... Não cumpri aquilo que eu prometo. Ainda mais para minha filha. Eu prometi para minha filha que eu vou levar ela para Disney. E eu me recuso a morrer nessa cama. Eu não vou morrer aqui. Aquilo te deu uma força Muito. Que você nem sabe... Descomunal. E eles me explicaram, falaram, olha, Fernando, você está com um processo infeccioso, a gente está te aplicando uma medicação que não está reagindo, e os teus níveis de infecção estão complicados, e enfim, você precisa reagir. Se o medicamento não fizer efeito, você pode entrar num quadro de sepsia em breve, enfim. Me falaram a verdade. E eu falei, não, isso não vai acontecer. Eu tenho certeza que Deus vai fazer aquilo que eu mereço. Sim. Vocês vão fazer a parte de vocês como médico, e eu vou fazer minha parte como ser, como indivíduo. Nós vamos Você passar falou assim, dessa. faz o que tiver que fazer. Aí, enfim, para não esticar muito, existe um medicamento lá que a Andréia precisou assinar para que eu pudesse tomar. Era alguém de primeiro grau, o meu pai ou a minha esposa tinha que assinar para tomar aquilo, porque não sabia exatamente o que poderia acontecer. Eu me recordo que a gente teve uma reuniãozinha, eu e ela, e eu falei, olha, não vai acontecer nada, mas se acontecer, você é uma mulher nova, bonita, inteligente, eu quero que você vá cuidar da sua vida e encontre um companheiro que trate a Clara como filha. Só isso. Nossa, Fernando, de onde você tira tanta serenidade assim? E maturidade, E né? maturidade. Maturidade pra lidar com tudo isso. Joyce, não sei. Honestamente, Porque eu não sei. qualquer pessoa estaria assim, meu Deus, o que mais que falta pra mim, né? Eu sempre fui um cara muito planejado, né? E é lógico que você não planeja emoções, mas talvez por ser muito planejado e organizado, eu sempre tentei levar as coisas de uma maneira que... Eu sou um cara que, assim, para cada problema que você me trouxer, eu vou te dar 10 soluções. 10, não basta No mínimo. só uma. Eu já gostei disso. Eu sou um cara solucionador, eu me vejo assim. Isso falando com muita humildade, tá? Uhum. Sem querer. Não, mas Eu sempre vejo o interessante copo isso. meio cheio, eu sempre Sim. vejo as possibilidades para resolver o problema e não mais problemas. Eu gosto de lidar com pessoas que te trazem soluções e não problemas. Eu sempre fui assim. E eu acho que é meu papel trazer soluções. Você acha que isso te ajudou também a superar todo esse desafio da doença? Acho porque como eu sempre fui um cara muito motivado e sempre pensei pelo lado positivo das coisas, eu acho que quando você manda isso para o universo, ele também te traz isso. E isso te traz uma certa tranquilidade de que tudo passa. De que é momentâneo, que daqui a pouco vai dar certo. Né? Eu tenho uma outra frase que eu sempre falo para as pessoas, que eu sou que nem bambu, eu entorto, mas não quebro. Então eu sou um cara muito focado nisso, muito rígido com esse pensamento. Então quando eu falei para a Andréia, eu tenho certeza que nada vai acontecer, mas se acontecer alguma coisa, você é nova, é bonita, é inteligente, vai reconstruir a sua vida e encontre um companheiro que trate a Clara como filha. É só isso que eu te peço. Promete pra mim. Não, você tá maluco, eu não vou prometer um negócio desse. Falei, então eu não vou tomar o remédio. E ficou aquela coisa, né? Enfim. E deu tudo certo. Eu tomei o remédio e tempo depois eu comecei a reagir. Mesmo assim, eu ainda fiquei 64 dias internado no Camargo. Fui pra casa com home care. Mas aquela promessa da Disney tava lá Aí entra quem na minha vida? Né? Essa mulher espetacular.
E eu entro sem saber de Mas nada. Sem saber de nada, né? Mas você estava então já com esse planejamento na cabeça, quando Não, que ia ser essa Você fez toda a data cirurgia Olha, já com isso na cabeça. de você ir pra Disney com a Clara? Não é um exagero, tá? Eu não vou dizer que todos os dias. Mas não tem um período na minha semana que eu não vejo esse comercial na minha mente. Eu imagino. Isso faz parte. É assim, ó. Eu tenho grandes momentos. Você já viu esse comercial de novo? Não? Eu procurei e não achei. Eu tenho um print da imagem, assim. Ai, Mas nós vamos ter que achar esse Você tem um comercial. print eu da tenho um imagem? print da imagem. Depois eu mando para vocês. Eu tenho momentos importantíssimos na minha vida. Quando eu casei é um momento importante. Quando a Clara nasceu é um momento muito importante. Quando eu entrei a primeira vez na Disney, né? E quando eu fiz o Magic Makers ao vivo. Isso é uma das coisas que eu vou levar para o resto da minha vida. Que honra, Legal, que honra ouvir Que isso. honra. É ouvir verdade. isso, Eu não estou fazendo média para vocês, não. Foi um momento único na minha vida. Transformador, inclusive. E essa imagem desse comercial, não tem uma semana que ela não passa pela minha cabeça. Porque isso foi um fator motivacional. Eu passei a viver os meus dias em função daquilo. Foi a tua força Eu geradora. vejo como uma faísca da sua fé, Isso. que se conectou com esse grande universo. Né? Tudo E- está interligado, né, Paulo? E de repente ele está fora de lugar temporariamente. Sim. E de repente tem que ter um start para tudo isso se E às conectar. vezes nem tá fora de lugar. Às vezes tá no lugar certo Exatamente. que você E tem ali- que passar e ali por aconteceu. aquilo pra outra coisa acontecer. Você concorda que ali aconteceu um milagre? É assim, a palavra milagre é muito abrangente, né? Depende muito da conexão e da espiritualidade que a pessoa tem. Eu sou um cara muito voltado para as coisas espirituais, assim, né? Eu acredito nessa conexão e nessa troca do universo. Eu acho que o milagre, a gente pode chamar de milagre? Eu não sei, mas eu acho que o milagre é uma somatória de algumas coisas, mas que você tem que fazer por onde merecer. Eu acho que nada o universo vai te trazer de volta se você não fizer por merecer. Teve a sua parte no processo, né? Teve sua parte no processo. Humildemente falando, eu acho que eu perseverei para poder ter aquela graça naquele momento. E Deus falou assim, cara, eu tô te dando uma segunda chance. Vê bem o que você vai fazer com ela. Porque a minha vida foi pautada em adquirir, concentrar. Não que eu não era rico, não, longe disso, mas assim, eu pensava mais em ter do que ser. E quando eu tomei essa paulada, eu entendi que o que eu mais precisava era de tempo, cara. Eu precisava de tempo. A gente precisa de E tempo. você virou essa chave rápido depois. Rápido. Né? Eu tinha um Tanto que o sonho. psicólogo te deu alta, né? O psiquiatra te deu alta rápido. Nesse DVD que eu fiz para Clara, eu disse para ela o seguinte: eu quero muito que você estude, porque a vida acadêmica, mais do que o diploma, ela vai te dar alicerce, ela vai te dar base para você poder organizar as suas ideias, as suas conexões, ela vai explorar a tua inteligência para que você possa prosperar. E eu quero que você estude. E quando você se formar, eu quero que você dance a valsa. Cara, Deus é tão bom para mim que quando a Clara se formou no ensino médio, a noite de formatura foi o dia do aniversário dela de 15 anos, cara. Nossa, que coincidência divina. Não tem como não achar que o universo não te traz Não. essas coisas. Formatura da minha filha, eu podendo dançar valsa com ela e aniversário de 15 anos. Então, assim, por que eu me sinto tão seguro? Voltando à tua pergunta. É o famoso nada é por acaso, né? Porque eu percebi que tudo que eu estava passando de ruim era momentâneo, porque o universo me mostrava que as coisas iam se encaixando com o passado. Eu acredito muito nisso, né? Mas eu ainda continuava com aquela coisa de que eu tenho um tempo curto de vida, né? Então eu fui entender como é que eu podia fazer para chegar até a Disney. Aí a gente entra nessa pergunta que você ia fazer para ele. Sim, e assim, como que foi esse processo de você ir pra Disney? Com quem que você procurou? Quem que foi o seu agente de viagem? Conta um pouquinho pra gente como foi isso e como que você materializou Planejamento, isso. Você sabe que quando eu vou falar disso, eu vou falar da área jurássica, né? Eu posso entregar algumas datas, enfim. Agora ele acabou comigo. Não, eu tô brincando. Tô brincando, não, mas é. Mas são assim, boas lembranças. eu comecei, eu não tinha muito dinheiro, aliás, eu não tinha dinheiro nenhum, porque eu estava ainda num processo de reestruturação da minha vida financeira e profissional. E, aliás, eu vou só fazer um ganchinho dessa parte financeira, porque eu também trabalho com vendas, né? Eu acho importante eu mencionar isso. Quando a minha empresa quebrou, e eu não tinha mais nada, o meu pai tinha uma pequena empresa que ele consertava carburadores, né? E então eu não dava, meu pai me pegava no colo, me colocava no carro, me levava para lá
E eu ficava batendo papo com o cliente, eu perdi o movimento do braço esquerdo, né? Só sobrou o braço direito, por conta da anestesia eu não dava direito e tal. Então sobrou a mão direita e eu fazia algumas coisas lá e conversava com as pessoas. E o nome da família é Monteiro Lobato, né? Eu chamo Fernando Monteiro Lobato. Então meu pai pegou as primeiras letras de Monteiro Lobato e criou a empresa ML Carburadores. Né? E quando eu fui trabalhar com meu pai, era uma empresa pequena, num bairro, a gente atendia ali 5 ou 6 quilômetros, isso. E as pessoas ligavam e meu pai e os funcionários falavam assim, ML, bom dia, ML, boa tarde, e o telefone desligava. Eu falei, nossa, tocava o telefone, ML, bom dia. Eu falei, pô, tá tudo errado. As pessoas estão achando que é o IML. IML? Meu Deus! Opa, desculpa. Aí eu cheguei pro meu pai ali, porque assim, a empresa era do meu pai, né? Eu tava ali, enfim, ele tava me ajudando. Falei, pai, nós estamos perdendo muito cliente. Por quê? Porque o nome tá errado. Importante, quando você for montar a tua empresa, escolher bem o nome. Exatamente. Por quê? Porque, poxa, as pessoas estão ligando. Não, você está viajando, isso não pode ser. O que eu fiz? Eu entrei em contato com a telefônica, pedi para colocar um BINA na linha, e aí eu passei a ter acesso ao número de quem estava desligando. E comecei a ligar para as pessoas e falar, olha, você ligou para a gente, mas a ligação caiu. Não, eu liguei, mas eu liguei errado, eu liguei para o IML. E aí eu convenci meu pai de que o nome estava errado. Aí eu falei, pai, era os primórdios, né, início da internet. Eu falei, pai, as pessoas estão começando a procurar uma ferramenta no Google para achar as coisas. O que a gente trabalha? O que a gente vende? A gente vende carburador. Então nós vamos nichar, se é o nosso segmento por hora, vamos colocar carburador no nome da empresa e mais um nome, mais uma palavra associada. Eu não quero mais vender para 5 quilômetros quadrados. Eu quero vender para a cidade de Santo André inteiro, eu quero vender para o ABC inteiro, eu quero vender para o estado de São Paulo inteiro, eu quero vender para o Sudeste inteiro, eu quero vender para o Brasil inteiro. Já tem o nome. Carburador Brasil. Você já tinha essa visão. Carburador Brasil vai ser o nome da nossa empresa. E aí nós passamos a mudar o nome para Carburador Brasil, uma empresa muito pequena. Comecei a vender na internet, né? Não entendia absolutamente nada de carburador. Nada. Comecei a estudar. Você nunca foi mecânico, engenheiro? Eu tinha uma empresa que fazia manutenção de automóveis, né? Minha formação de engenharia, mas eu trabalhava com pintura, funilaria, não tinha nada a ver com carburadores em específico. E aí eu comecei a cair eu tinha tempo de sobra, porque eu estava em casa fazendo quimioterapia, eu comecei a estudar sobre carburadores, montei um blog na época, olha, blog, hein? Blog! Nossa, essa é... E as pessoas achavam que era o papa do carburador, e eu não entendia absolutamente nada. E as pessoas entravam no blog me perguntando coisas, e eu ia pesquisar para poder entender e para responder. E começou a ter uma repercussão na internet, comecei a anunciar na época numa empresa argentina de e-commerce, não vou fazer comercial de graça aqui, tá? Pode falar! Eu comecei a anunciar no Mercado Livre. Em pouco tempo de Mercado Livre eu tinha uma projeção bastante importante, até que eu recebi uma ligação. Você pegou lá nos primórdios, né, do Mercado Livre. Aí um dia eu recebi uma ligação do gestor da minha conta no Mercado Livre, querendo me conhecer. Eu estava nessa época com 52 quilos, careca, quimioterapia, verde, porque a pele muda, e eu fui até o Mercado Livre. Aí, quando o cara me viu, o cara se assustou. Pô, o que aconteceu com você? Eu falei, você tem um tempinho? Vou te contar a minha história. Contei para ele, ele ficou empolgado com aquilo. Falou, olha, nós vamos ter um evento em São Paulo, onde foi o Magic Maker, o primeiro ao vivo, o Bourbon. Que agora é Windham. Isso. Você não quer fazer uma pequena apresentação lá e contar a tua história de vida? Eu falei, cara, tudo que eu preciso é um palco. E eu fui lá fazer uma apresentação para mais de 300 pessoas. Que legal. Que legal. E aí, começou ali. E aí eu passei a ter acesso com as pessoas e comecei a aprender um pouquinho sobre a internet e a coisa foi tomando corpo. E aí eu extrapolei a fronteira do município, extrapolei a fronteira do estado e um cara na Argentina que tinha uma empresa lá que fabricava o produto que a gente vendia, entrou em contato comigo achando que eu era uma mega corporação. E aí eu vou fazer a conexão. Eu me espelhei também, eu faço essa comparação com uma coisa que você fez lá no início do seu atendimento, que vou chegar lá depois. Você não precisa ter a estrutura, você precisa mostrar para as pessoas que você é a estrutura, que você é o tamanho da coisa. Mas eu tinha muito receio, Paulo, que o cara entendesse que nós éramos muito pequenos. Eu falei, como que eu posso tentar dar uma visão para esse cara e entender que apesar de eu ser pequeno, eu sou grande, eu vou dar conta.
E eu sou um cara que eu não minto, tá? Se você me perguntar, eu vou te falar a verdade. Mas eu dou uma margem para uma licença poética. O que eu fiz? Você coloca um toque de magia. O que eu fiz? Ele queria fazer uma live comigo, né? Uma reunião por vídeo. E a oficina era muito pequenininha, não tinha nenhum painel para colocar atrás. Tal. O que eu fiz? Eu fui até o centro da cidade, nessas empresas que fazem signs, né? E peguei uma imagem de uma ilha de vendas com umas 50 baias, 60 baias de venda. Assim. Tipo um call center. Isso, tipo um call center. Mandei imprimir aquilo, fiz um painel e coloquei atrás da minha webcam. Mas uma imagem com pessoas trabalhando? Não, 100 pessoas. Aí eu mandei um e-mail pro cara e falei, olha, durante o dia é um pouco complicado, toca muito telefone, vamos fazer essa nossa reunião no final da tarde que não tem ninguém na empresa e eu posso conversar com você mais tranquilo. E coloquei esse painel atrás. Detalhe, Como se você estivesse numa empresa. Isso. Entendi. Aí naquela época não tinha a parte do Zoom que você coloca Isso, é que você coloca o painelzinho. Uhum. Se ele me perguntasse, essa empresa é sua? Eu ia falar para ele, não, essa empresa não é minha. Isso aqui é o que eu quero ser. Olha, que grande Porque eu não iria sacada. mentir para ele. Sim, e aquilo era como se fosse um painel do desejo que você estava visualizando aquilo. Isso eu quero ter, se ele me perguntasse. Mas ele não me perguntou. Se ele não me perguntou, eu não precisei responder. Sim. Perfeito. E na mente dele, ele entendeu, poxa, esse cara é muito... Pô, olha a estrutura que ele tem. Ele me convidou para ir para Argentina, não tinha dinheiro para pagar passagem, não tinha dinheiro para nada. Isso já 2010, depois 2011, 2012, por aí. Um pouquinho antes de eu viajar. Isso foi um pouquinho antes de eu viajar, porque foi aí que viabilizou a minha viagem. Aí ele me convidou para ir para lá e eu não tinha dinheiro. Aí eu não podia falar para ele que não tinha dinheiro. Ele falou, eu quero que você venha como meu convidado, eu vou te colocar no melhor hotel em Rigoleta, eu quero que você venha jantar comigo, conheci minha fábrica e tal. Fui para lá, não tinha dinheiro para comprar o material dele. Deu um jeito, né? Não, aí eu falei, olha, gostei do seu produto, acho que tem tudo a ver com o que eu estou fazendo, mas nós temos um problema cultural. Levar um produto argentino para o Brasil e conseguir fazer com que esse produto seja bem aceito no meu segmento requer um certo tempo. Eu precisaria de algumas amostras para poder levar, fazer um trabalho de marketing e tudo mais, conhecer um pouquinho mais o material. E aí eu, assim, imaginei, queria me dar umas 10 peças para fazer isso e tal. E ele falou assim para mim, umas 100 peças, tá bom? Nossa. Aí eu fiz aquela cara de, olha, 100 é pouco, né? Eu vou te dar um pouco mais. E aí eu levei esse material, trouxe esse material da Argentina para cá, com esse material eu fiz as vendas, com o dinheiro dessas vendas eu consegui dinheiro para fazer... Consignação foi o meio que negócio. Consignação. Uhum. Na verdade ele me deu como sample, como amostra. Tá, Descarte, mas você vendeu. Eu vendi para as pessoas certas. Eu falei, olha, tinha alguns contatos comerciais. Eu falei, olha, eu trouxe um produto, vou estar te vendendo, vou estar te fazendo um preço mais acessível para você testar isso para mim, porque eu também preciso de um retorno para ver se funciona e tal. Mas enfim, com esse primeiro material que veio, ele sabe disso, tá? Ele sabe disso. Com esse primeiro material que veio gratuitamente, eu consegui fazer um dinheiro e fiz a minha primeira importação da Argentina. Putz, que legal. Uau. Aí eu comecei a trazer carburador de lá e comecei a vender no mercado brasileiro. E aí a coisa estourou e eu fui bem no Mercado Livre. Aí do blog, Ele começou a girar, né? Aí do blog eu montei o site, né? E a coisa começou a girar. E aí, sempre pensando na Disney, eu preciso de alguém para organizar isso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei em agências tradicionais. Para ser ético, eu não vou citar o nome, até para não ser, ser deselegante. Mas eu ia nos lugares e o approach era completamente diferente daquilo que eu queria. Eu chegava lá e a pessoa me apresentava uma planilha. Olha, você pode pagar tanto de entrada com tantas Aquela coisa parcelas. muito fria, né? Fria, uma troca de informações. Aqui um pacotinho, 10 dias. Parece que não está vendendo um produto econômico. Tá, mas eu Disney, falava assim, poxa, Orlando. mas e esse parque? Não, esse parque tem tal atração, papapá. Era tudo muito raso. E as pessoas não entenderam o que eu estava buscando. Eu não estava buscando um pacote de viagens. Eu estava buscando a realização de um sonho. Sim. As pessoas não estavam entendendo isso. Não estavam. Era tudo muito... E aí não dava match, né? Você não Era tudo fazia muito aquela matemático. conexão. As pessoas estavam interessadas em fechar o pacote. A intenção era fechar a venda. É isso. E não era isso que eu estava buscando. Eu não estava preocupado com o fechamento em si, porque eu já tinha juntado um dinheirinho, guardado um dinheirinho por conta dessa negociação. E você saía de lá e continuava procurando. Eu saí do IML Carburadores para Carburador Brasil, né? Sim. Depois comecei a trazer os produtos, enfim, eu já estava numa situação financeira um pouco melhor. Sim. Eu não tinha dinheiro para pagar a viagem, você sabe disso. Sei. Mas eu tinha uma perspectiva de conseguir pagar a viagem. E eu fui em 4 ou 5 lugares
considerados referências na época, nos segmentos, né? E eu não gostei. E aí, Paulo trabalhava com minha cunhada, com a Ruth, né? E vocês tinham feito uma viagem para eles, né? Isso, a gente tinha feito a nossa viagem e fizemos uma para eles. Isso. Aí, então foi a Ruth que te indicou? Foi a Ruth que me indicou. Falou, olha, eu conheço um cara espetacular, você vai gostar que trabalhava comigo na Cielo na época. A Joyce é um doce de pessoa e eles fazem os pacotes e tal. Eles fazem os pacotes, não, corrigindo. Eles podem organizar a sua viagem. Falei, pô, me dá o contato. Aí eu fiz um contato com a Joyce. E na época, eu era Eugência. Eu não tinha... Existia a Magic Blue. A Magic Blue já existia desde 2010. Acho que o Fernando me procurou no finalzinho de 2011, por aí. Então, o Fernando foi um dos meus primeiros grandes clientes. E aí, eu era na minha escrivaninha. Eu trabalhava na minha escrivaninha, só eu, né? Tava quase pegando a tua ideia de botar lá uma empresa no fundo. Porque eu era sozinha. E atendia os meus clientes sozinha. E é nesse gancho que eu quero fazer a conexão. Porque você nunca transmitiu isso para mim. Eu não sabia que você era você e a sua empresa. Eu me recordo que vocês tinham Tida. Tínhamos o Tida, E você levava um monte de panfleto no porta-malas, com um monte de pasta. Chega, e pasta, que sacola. E você ia na nossa casa, sabe? É verdade, eu fui atender e apresentar vocês. tudo. E o detalhe, um desenho, uma folha que você printava, sabe? Eu levei desenho para as meninas, porque as meninas iam estar lá, Isso. Clara e a Júlia. Essa preocupação, né? E aí eu falei, eu preciso manter os adultos interessados no que eu tô falando, porque eu quero fazer a venda. Sim. E como é que eu vou fazer isso? Então eu levei giz de cera, desenho para as meninas, balinha, chocolate. Exatamente. Enquanto elas estavam entretidas. É uma atenção aos detalhes. Exatamente. Então, assim, e até então você não sabia da minha história. Não. Mas foi um diferencial fazer igual qualquer um faz, né? Foi um diferencial. Que ali você já me captou. E eu não sabia o tamanho da sua empresa. Eu não sabia se era um grande grupo, se era um escritório, se era uma agência grande ou não. Mas a sua imagem, a sua energia fez transparecer que aquilo era tudo muito grande, tá? Então não importa o tamanho que você importa a dimensão que você dá para as coisas. Eu acredito muito nisso. Eu sempre falo, você não precisa ser uma empresa grande para ser uma grande empresa. Exatamente. E naquele momento você percebeu que você encontrou a sua agente? Na hora, porque a conexão como o universo conspira a favor. E tanto é que nós estamos aqui, amigos, né? Depois de tanto tempo, né? Nós três estávamos separados até aquele momento. E a partir daquele momento, que era o momento exato da gente se reencontrar, eu acredito muito nisso, a nossa trajetória continua até hoje. Exatamente. Mas eu percebi que era a Joyce. Falei, pô, essa é a mulher. A energia, o brilho que ela tem, porque ela não estava vendendo um pacote para mim. Eu levei vídeos para vocês. Um monte de coisa. Nossa. Eu acho que eu cheguei a gente fazia sessão de pipoca à noite. 10 horas da noite. Tem até um episódio, porque assim, aí o que acontece? Quando eu descobri que realmente era você, eu não sei se você vai se recordar, mas aí eu falei, Joyce, vem cá, senta aqui. Eu vou te contar o porquê que eu estou fazendo essa viagem. Sim. Teu olhão ficou desse tamanho. Mas você contou Mas sua você história. já tinha fechado comigo. Já tinha fechado. Já tinha fechado. Você dado contou a entrada, história depois. tudo. Só depois ele contou. Teve uma das reuniões lá que a gente fez para poder organizar o roteiro, que o Paulo foi te buscar. Sim. E o Paulo tudo sem graça. Verdade, não sabia se... Eu falei, pô, entra aí. Já tomou uma cerveja com a gente. Sim. Né? Fizemos uma sessão de pipoca ali e tal. Sim. Porque eu não trabalhava com a Joyce. Não, você estava no mundo corporativo. Tava na Cielo completamente diferente, então eu não tinha um papel ali. E aí você ficou meio sem graça. Falei, pô, e aí, sou corintiano também, surgiu aquele papo todo. Enfim, a gente teve uma harmonia e uma sintonia tão grande. E aí quando a Joyce passou a entender o motivo real da minha viagem, aí fechou tudo aquilo e foi aquela coisa, falou, pô, entendi tudo, cara. Tanto é que ela me trouxe, a Joyce não ganhou, eu tenho certeza, ela nunca me falou, a Joyce não ganhou um centavo para me vender aquele pacote. Se bobear, ela botou dinheiro do bolso. E ainda, Fernando, não sei se você sabe disso, agora é o momento de... na sua primeira viagem, houve um problema, foi uma falha que eu cometi na reserva do Discovery Cove. Me recordo. E que acabou que o Discovery Cove eu fechei. Eram 16 pessoas, com a 12, 16 pessoas. Um que foi grande, foi seu irmão, foi o André, Isso. todos os filhos.
E aí a gente fez uma reserva pro Discovery Cove numa data que era a mesma data do parque da Disney, não sei o que aconteceu, e que eles chegaram lá e não tinha reserva. Não, na verdade, assim, você fez o Discovery Cove, que a gente ia fazer o nado com golfinhos. Cara, assim, já tá no inferno, abraço capeta. Fiz um pacotão da velocidade, cara. A tia Lu fala assim, pisou na merda, abre o dedo. Ah, já pisou, mesmo, abre os dedos. Naquele pacote. Pensa em transporta pro dólar de hoje, hein, gente? Não consegui fazer essa conta. Nós fomos pro Magic Kingdom 2 dias. 2 dias. Epicote, 2 dias. Hollywood, 1 dia. E Animal Kingdom, 1 dia. Fizemos SeaWorld, fizemos Aquática, Blizzard Beach. Tem outro parque aquático que é o Typhoon Lagoon. Universal, o Island e a Universal Studios. Na época não tinha o Volcano Bay. E ainda o Discovery Cove. E fizemos Aquática. E fizemos o Discovery Cove com nada com golfinho. E ainda eles fizeram almoço do Castelo da Cinderela, café da manhã. Jantar no Castelo da Cinderela, que era super concorrido para conseguir. Cara, foi a viagem, foi a viagem. E aí, nesse erro que eu cometi, que você me ligou, tamo aqui, eu falei, Fernando, fica tranquilo, pode ir pro parque. Gente, diferença, hein? Quem gosta de fechar pacotinho pra internet, achando que é baratinho. Eu falei, fica tranquilo, pode ir pro parque. Vai pro Animal Kingdom, não foi que pode ir pro parque. Você fez assim, quando a gente chegou lá, porque tinha períodos muito rígido, né? Sim. Pra você entrar uma quantidade X de pessoas pra nadar e tal. Chegamos lá, a gente não tinha reserva. Eu falei, tem uma coisa errada. Aí eu falei, pô, deixa eu dar uma ligada pra Joyce. Joyce, estamos aqui. Aí você não me falou, evidente. Falou, faz o seguinte, vai pro Animal Kingdom. Compra os ingressos do Animal Kingdom. Vai pra lá agora. E que eu vou resolver isso pra vocês. Sim. E beleza. E aí eu lembro que eu comprei os ingressos. Compra, eu vou te reembolsar. Tal. E ela deu o sacode dela. A gente foi pro Animal Kingdom e resolveu. E eu não tava sabendo exatamente do que aconteceu. E depois, quando eu voltei, ela honrou, ela pagou os ingressos pra gente. Sim, claro, com Então, certeza. assim, eu tenho certeza absoluta que ela botou dinheiro do bolso pra fazer esse pacote pra mim. Mas o ganho que ela teve foi outro. Não é imensurável. O ganho que ela teve foi outro. Porque pra Joyce, a partir do momento que acontece a história que o público tá tendo contato agora, ela entrou nessa vibe toda e passou a ser pra ela uma questão emocional, uma questão de honra, ela me ajudar a conquistar e a construir, a realizar aquele sonho. E quando eu entrei com a Clara naquele castelo, cara, é uma coisa... Isso que eu queria te perguntar, como que foi esse momento de você entrar pela primeira vez na Main Street, você que fez essa conexão com aquele momento do comercial da Disney, conta um pouquinho pra gente essa emoção. Eu vi, a gente entrou até de mão, assim, a gente entrou, né, tem aquele arco, né, a gente... Entrou, inclusive, na mesma posição do pai e da filha de mão dada. E quando chegou ali, eu me agachei, né? Me abaixei no nível dos olhos dela para olhar de frente para ela e falei, olha, o pai... Cumpri a promessa aqui. Nossa. Toca aqui, né? O pai cumpriu a promessa, né? Então, assim... Foi um momento ali único para vocês três, né? E de lá para cá... depois que ele fez esse momento com a Clara e com a Andrea, eles foram até a frente do castelo, eles tiraram uma foto e me mandaram. Nossa, é de arrepiar. É de arrepiar. Eu tenho essa foto até hoje na Magic Blue, porque pra mim significa muito. O que nós fizemos acho que foi na segunda viagem, não me recordo agora. Eu falei, eu preciso ajudar a Joyce de alguma forma. E a gente mandou fazer uma camiseta. Verdade. Com o nome... de cada um, com a orelhinha do Mickey. E eu mandei fazer o logo da Magic Blue. Verdade. E colocamos a Magic Blue nem tinha camiseta ainda, o Fernando foi a primeira pessoa e a gente que tem fez camiseta. A gente tem uma foto dos três, assim. Sim, os três. Eu tenho essa camiseta, eu devia ter trazido. Vocês fizeram isso no aeroporto, vocês embarcaram com a camiseta, desde as crianças, isso, E quando ele me mandou, eu chorava. Foi uma forma de tentar retribuir o carinho. Isso é surreal, quando o seu passageiro faz uma camiseta com o seu logo. Para homenagear a Joyce do que ela tinha feito por eles naquele momento especial. E eu acho que eu tenho, não sei se eu tenho a minha, mas eu acho que o da Clara e da Andrea eu tenho até hoje essa camiseta. É mesmo. E foi uma maneira que a gente encontrou de tentar retribuir todo o carinho que ela teve. Foi sua gratidão, né? Foi minha gratidão. Então, assim, a Magic Blue, a Joyce na pessoa e representando a Magic Blue, ela entendeu aquilo que eu precisava. Eu não precisava de um pacote de turismo. Eu não precisava de um pacote aéreo, não precisava de um pacote com hotel, eu não precisava de ingresso da Disney.
Eu precisava de alguém que entendesse o meu momento de vida, o momento de vida da minha família e que conseguisse me ajudar a realizar aquele sonho. E não tenho um período na minha vida que eu não me lembro dessa viagem. Tanto é que depois a gente voltou novamente em 2014 e depois a gente resolveu conhecer a Califórnia, né? E vocês ajudaram a fazer todo o processo, enfim. E o que é legal, que culminou com o Magic Makers ao vivo em 2020, a Clara não sabia de nada disso. Até então ela não sabia. Ela não sabia. Ela não sabia. E quando eu subi para fazer a palestra, né, a exposição, contando a história em terceira pessoa, né, que você, malucaça, né? Eu fiz os slides, eu não sabia de nada. Fernando, eu tenho certeza que vai ser Toca que sensacional. você vai Só dar vai. bom. E a Andréia, que é uma mulher espetacular, é o meu porto seguro, né? Junto com a Clara. Vendo eu contar a nossa história em terceira pessoa, de forma cronológica, tudo isso que eu estou passando para vocês, mas com aquele telão imenso, aquela vibe, daquela energia, daquele público, com tanta gente. E a Clara começou a entender tudo o que aconteceu de uma memória que ela não reconhecia, porque ela era muito criança, Sim. e culminar naquilo que culminou. Pô, cara, foi a maneira que eu apresentei o DVD para ela, que eu havia gravado. Sem sem mostrar ter. o DVD. Então, a partir de hoje, o que a gente faz? Todos os lugares que eu pedi naquele DVD que ela fosse, a gente vai tirar uma selfie juntos. Nossa, cara. Que Então, é o a gente colecione que é o Colecione Momentos, né? E ela incorporou tanto isso na vida dela, é uma menina batalhadora, foi criada na cacetada, né? Teve que ser muito resiliente, que ela está buscando os objetivos e graças a Deus está conquistando por mérito próprio. Eu nunca dei jeitinho na vida dela, porque eu expliquei, ensinei para ela que ela tinha que ser autossuficiente, buscar ajuda, mas que ela tinha que ter esse poder, essa força interior de resolver os seus próprios problemas. Porque talvez ela, no passado, não tivesse a figura do pai para estar fazendo isso. Sim. Então ela entendeu que ela tinha que ser Forte. Então ela entende essa forma de ser, mas ao mesmo tempo foi tão importante isso para ela que ela tatuou. Colecione Momentos. Ela entendeu que a vida é isso. Que o que a gente mais precisa é de tempo. Dinheiro, cara, a gente ganha, a gente perde. Disney quebrou, se estrupiou, começou de novo, sabe? Não é vergonha nenhuma quebrar. Nenhuma. Só quebra quem arrisca. Pode dar certo como pode não dar certo. Cara, eu tiro o chapéu para vocês que no momento mais crítico do turismo, vocês se reinventaram. Olha a quantidade de pessoas que vocês impactaram com os cursos, com as mentorias que vocês fazem. Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu sou um cara das frases, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenços, né? Sim, é verdade. Não é? Essa isso, coisa de você dar dificuldade e buscar uma alternativa, sabe? Aconteceu muito isso na minha vida. Eu sei que aconteceu também na vida de vocês, né? Então, a vida do Walt Disney, por exemplo, eu trago isso para o meu trabalho hoje. Eu não tenho um grupo de grandes pessoas, eu trabalho com poucas pessoas. Mas eu sigo a risco o seguinte: contrate o caráter e ensine o trabalho. Sim, exatamente. Eu trabalho só com meninos, eu pego estagiários no início de carreira, assim. Mas tem que ter aquele brilho nos olhos, né? Tem que entender o fit cultural do que eu penso, da nossa empresa, entendeu? Tem que bater com seus valores. Tem que bater com os meus valores, sabe? E eu trago isso. E o meu ramo de atividade tem muito dessa nostalgia, né? Porque eu trabalho com pessoas que tinham sonhos de ter aquele carro, de poder comprar um carro que no passado ele tinha uma conexão emocional. E hoje ele pode, hoje ele é um médico, um advogado, um empresário, ele tem condição financeira para isso. Ele precisa de alguém para poder ajudar a fazer isso. Sim. E eu sou a Joyce dos carburadores. Olha! Que entendeu? legal. Basicamente é isso. Mas que legal, Fernando. É o tio Fernando? O tio Fernando do Primeiro que assim, o Fernando tem uma história assim fantástica, né? Uma história de superação, de fé, de acreditar. Você é um cara que é exemplo, cara, pra gente, como amigo, como parceiro e como ser humano. Né? Eu acho que assim, essa sua maturidade que você teve para lidar com tudo isso, cara, é sensacional, né? Você foi uma pessoa que não se vitimizou em nenhum momento. Você acreditou isso em todo momento da sua vida e você deixa várias lições para a gente, né, em relação a tudo isso. Indo um pouquinho para o lado de que quando você falou que você estava procurando um agente ou uma empresa que cuidasse daquele seu maior sonho, que era você ir para a Disney. E aí você encontrou a tia Joyce que entendeu isso. E faz um pouco a gente refletir, que nós somos do mercado de turismo, refletir da responsabilidade do agente de viagens e entender a história de cada um.
Exato. E como zelar exatamente por aquela história e qual que é a conexão daquela viagem com a história daquele seu passageiro. Exato. Isso é fundamental, eu acho. Porque assim, até fazendo um paralelo, quando as pessoas me perguntam qual que é o teu ramo de atividade, eu falo assim, olha, eu vendo peças, mas o meu negócio é pessoas. Uhum. O meu negócio é pessoas. As pessoas falam assim pra mim, poxa, mas você vende uma peça de metal. Não é uma peça, é um componente. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não vendo uma peça de metal. Eu ajudo o cara a construir o sonho dele. Uhum. Porque assim, tem pessoas que... Eu tenho um cliente, inclusive, que hoje ele é muito bem financeiramente, mas ele passou uma infância muito difícil. O pai dele tinha um Fusca. E o pai dele era um agricultor e tal, e passou uma fase difícil, vendeu tudo e vendeu esse Fusca também, para poder pagar umas dívidas. E o pai dele morreu triste porque tinha vendido o Fusquinha dele. Uhum. E esse cara, depois que ele conseguiu se dar bem na vida, ele foi atrás até que ele encontrou esse carro perdido numa cidade, ele foi e comprou o carro. Caramba. Reformou o carro. Porque o irmão dele tinha nascido no banco de trás do carro. Tem toda uma conexão. Nossa, tá. Ele comprou o carro, a mãe dele viva ainda, ele comprou o carro. E no aniversário ele falou assim, ele perguntou para a mãe dele, falei, mãe, se a senhora pudesse ter alguma coisa material, o que a senhora gostaria de ter? Ele falou, eu queria ter meu Fusca de volta, porque lá tem tantas histórias. E esse cara foi atrás, encontrou o carro, reformou o carro e entrou em contato comigo pedindo, olha, você tem um carburador do Fusca? Eu falei, tenho. Qual motor que é? Motor assim e tal. Explica um pouquinho da história desse Fusca para mim. Por que você está reformando? Você faz isso, então? Eu faço isso. Cada cliente você faz. Que legal. Por que você está reformando? Pô, eu estou reformando por isso, porque assim... Você entende, então, o propósito... Eu vejo o perfil da pessoa, de você conversar, e você sabe que a pessoa, necessariamente, ela tem condição de comprar um carro de 300 mil reais. Ela não precisa ter um Fusca. Uhum. Por que será que ela está querendo um Fusca? Aí ele me contou. Sabe o que eu fiz? Eu não vendi o carburador para ele. Eu dei. Falei, a minha empresa tem que fazer parte dessa história. Toma, é teu, cara. Você só me faz um favor. Depois você me grava um vídeo entregando esse carro para tua mãe. Caramba. Tem esse vídeo, Fernando? Tem. É mais que dinheiro, cara. Sim. É mais que dinheiro. Sim. Mas você está sendo hipócrita, você precisa vender. Eu preciso vender. Mas a minha empresa tem uma margem de proporcionar coisas como vocês. Pô, eu vou viajar, você me dá um chip. Um chip de internet. Cara, não é isso que vai mudar a tua vida. Sim. Não é um carburador de Fusca que vai me deixar mais rico, mais pobre. Então, vou te dar um chip e você me manda uma foto sua da frente do castelo. Sabe? Então, assim, por isso que eu deixo a gente trabalha com vendas, né? Eu deixo essa dica para as pessoas. O seu primeiro negócio tem que ser com pessoas. Né? O produto que você vai trabalhar, ele é importante, mas ele não é tão importante quanto a pessoa que vai adquirir. Exato. Primeiro você se vende, para depois você vender seu produto. Perfeito. Entendeu? E isso é Perfeito. ter alma no negócio. É o famoso marketing Exatamente. com alma que a gente fala. A gente tem que se vender, a gente tem que, né, produzir, lucrar, mas se não tiver a alma... Não vai. Você E perde. olha como é possível isso, né? O Fernando trabalha com carburador, né? Que parece ser que uma parece coisa uma coisa tão técnica, fria. uma coisa tão técnica. E tão antiga, né? Então, Exatamente. antiga. Na era consegue dos fazer carros isso. elétricos, agora, pô, você vende carburador, vendo pro Brasil inteiro, América Latina toda, Estados Unidos. A meca do autopeça é os Estados Unidos. Eu mando mercadoria para Califórnia. Sim. Até para a China eu já mandei, que os caras copiam tudo, né? Mandei para o Himalaia, para o Nepal já mandei mercadoria, Caraca. Nova Zelândia, enfim. Então, assim, por quê? Porque as pessoas entenderam qual é a minha conexão. Né? Eu tenho lá missão, visão e valores e está muito claro lá para as pessoas que entram na nossa página que o nosso objetivo é contribuir para que você possa realizar o seu sonho e que a gente possa agregar mais valor à história do veículo nacional. Olha isso. Que bacana. Eu quero que um carro velho desse volte para as ruas. Tem um propósito. Tem um por trás. propósito, entendeu? Eu acho que tudo na vida tem que ter propósito. Exato. Né? Então, assim, comercialmente falando, eu tenho um propósito, né, de ajudar essas pessoas com os seus veículos. Pessoalmente falando, eu tenho um propósito, e que é falar para as pessoas. Eu tenho um amigo meu que ele fala, pô, cara, é um amigo que eu gosto demais. Inclusive é o meu companheiro de moto nas minhas viagens aí, quando a gente sai para dar umas voltas, é um cara espetacular. Você agora anda de Harley Davidson, que eu fiquei sabendo. Mas é pequenininha, não é nada, é uma moto pequena, mas assim, eu tenho um amigo meu, até vou citar o nome dele, o Marcelo Mian, que uma vez ele me deu um toque e eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou, pô, cara,
às vezes eu percebo que você toca muito nesse seu assunto, do que você passou com a tua doença e tal. Não seria melhor você deixar de falar um pouco disso, né? Isso já passou, ficou lá atrás, vai fazer 20 anos. Eu entendo o que ele quer dizer, né? Que o passado tem que ficar no passado. Eu entendo isso, que talvez eu não precisasse verbalizar isso. Mas, ao mesmo tempo, a forma como eu faço isso, de uma maneira extremamente humilde, é servir de agente motivador para que pessoas que passam por circunstâncias como essas possam, de alguma forma, entender um pouquinho do que eu vivi, do que minha mulher viveu, do que minha filha viveu, do que minha família, do que os meus amigos viveram, do que vocês viveram comigo, para mostrar que sempre tem um jeito, cara. Sim. Que é possível, Que né? é possível, né? Então, assim, esse meu amigo Marcelo, ele me deu esse toque, eu parei para refletir até de como eu poderia levar essa história de uma maneira mais leve, para que não possa dar um tom de vitimismo, ou então de egocentrismo, de achar que eu sou... Não é nada disso. Eu abro meu coração dizendo que eu quebrei sim, quebrei feio, sabe? Perdi meu CPF, perdi minha reputação, perdi meu conceito com as pessoas, me reergui, me reestruturei, perdi meus filhos, perdi parte da minha saúde, mas estou aí. Sabe? E quantas coisas você conseguiu realizar depois de tudo isso, de estar lá na Main Street, lá com a Clara, sabe? As outras viagens que você conseguiu, que você tinha projetado, você estava junto com ela lá na Califórnia depois. E a gente vivendo tudo isso, e quando eu me deparo com esses convites que vocês me fazem, quando a gente está com os Magic Makers e tal, que as pessoas que me conhecem pelo vídeo ou viram alguma coisa que me vêm e falam, pô, cara, deixa eu te dar um abraço. Sabe? Olha, eu escutei a sua história, me fez ver de uma outra forma, eu mudei a minha empresa porque eu vi isso ou porque eu vi aquilo. Não existe, sem hipocrisia nenhuma, sem demagogia nenhuma, não existe um bálsamo mais delicioso do que você receber essa energia. Eu sabe? te entendo. É uma energia muito boa. Então, assim, eu não sou do ramo de turismo, longe disso. Eu sou um apaixonado pela Disney, pelas coisas da Disney. Não, você é um Magic Maker. Você é um Magic Maker. Mas assim, eu me sinto inserido nesse ambiente todo, entendeu? E qual que é a sua próxima viagem dos sonhos? Peraí, não, calma. Não, agora é o seguinte, eu tenho um quadro você não aqui. divide comigo essas perguntas. É verdade, mas assim, eu tenho um quadro. A história do Fernando é super inspiradora. Eu já ouvi essa história várias e várias vezes e eu vou ouvir quantas mais vezes forem possíveis, porque sempre me inspira, sempre me toca. E sempre tem um fato novo. E sempre tem um fato novo. Cada hora eu descubro uma coisinha nova. E eu sei que é uma inspiração para muitas e muitas pessoas. Então, dividir isso com a gente, Fernando, e com toda essa nossa audiência, eu sou muito grata a você trazer sempre isso pra gente, porque eu sei que a sua história muda vidas. Assim como o Magic Makers, muitas pessoas falam, mas nossa, o Magic Makers mudou minha vida. A sua história muda a vida de muita gente. E pode ter certeza que mudou a minha também, depois que eu soube das nossas vidas. Eu tive que ser socorrido depois de 2020, né, que foi o primeiro Magic Makers. Eu também tive que ter apoio da tia Lu lá fora. Teve, né? Sim. Teve que ter uma assessoria, porque é uma história que mexe mesmo. E faz a gente ser grato por tudo que a gente tem. E tudo que a gente ainda vai ter. Vai ter, exato. E aí, eu quero... o papo tá tão gostoso e eu ficaria aqui horas com o Fernando falando, mas a gente tem tempo. E eu quero encerrar aqui, Fernando, com um quadro novo que a gente chama aqui de Fast Pass. Tá. Fast Pass pra você é algo familiar, né? Sim. Disney, embora não exista mais hoje, agora é o Lightning Lane. Mas vamos ser nostálgicos, porque da época que você foi era Fast Pass, de papel ainda, lembra? Pois é. Então, eu quero que você responda rapidamente algumas, em uma palavra ou em uma frase, algo que eu for falar aqui pra você. Tá bom. Vamos lá? É um bate-bola. Tá preparado? Tá, preparado. Tá lá, hein? Acho que sim. Então, vamos lá. Disney. Sonho. Família. Estrutura. Sua melhor viagem. A de 2012, né? A primeira vez que eu estive em Orlando, né? Essa foi a mais... Imagina. Vou levar para as próximas vidas. E um sonho ainda não realizado. Viajar com vocês. Quando que a gente vai? Isso daí é fácil da gente resolver. Não, é verdade, gente. isso é verdade. Eu tenho, assim, a gente é tão amigo, mas a gente tem tão pouco tempo de contato. Sim. Físico, é verdade. Porque a gente mora um pouco longe, enfim. A vida corrida dos dois, né? Vocês têm uma vida super atribulada, estão sempre no aeroporto e tal. Mas eu tenho muita vontade de um dia poder fazer uma viagem. Eu, André, a Clara,
vocês, né? Você pegou a gente de surpresa agora. Poder fazer uma viagem juntos, eu acho que vai ser assim, o fechamento, vamos dizer assim, a cereja do bolo que a gente vive. Eu acho que a gente tá junto por um período vai ser muito legal. Quem sabe a gente não participa dessa renovação de votos aí do Fernando e 25 da Andréia, anos, já 25 pensou? anos. Faz 25 anos de casado. Ó. A gente tá tentando aí viabilizar, né? Tem um lado financeiro envolvido, mas enfim. Sim. A gente tá tentando viabilizar uma Mas viagem. que Why seja. not? Why not? Eu acho que a gente pode. Eu gostei dessa ideia. E de Quem- quebra eu quem- ainda levo o Fernando pra conhecer o apartamento do Walt Disney dentro da Pô, Disneyland. aí ia ser... Uau. Você sabe, Fernando, que a gente teve agora com um grupo de alunas, e você que é um cara que eu sei que super acredita nisso, a gente tava com um guia lá dentro, e é uma coisa super exclusiva, acho que você deve ter acompanhado um sim. pouquinho, e na hora que o guia tava falando sobre a presença do Walt Disney, começou a tocar o pêndulo do relógio. Cara, Não, foi uma coisa que surreal, assim, teve né? um que não se arrepiou. Um olhou pra cara do outro e falou assim, não é possível surreal. isso. Que ele falou assim, porque aqui isso significa a presença, a alma dele. Quando ele falou da alma dele, Essas conexões energéticas, né? foi de arrepiar. Mas se a gente conseguir viabilizar essa viagem, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos alugar 2 motos e nós vamos fazer um trecho, Eu tô dentro. um trecho Eu junto. tô O dentro. que você acha? Bora, na Rota 66 lá? Rota 66, faz um trechinho, Fechou? nem que seja uns 50 quilômetros, a gente faz junto. Tá Eu topo, registrado eu aqui, super hein, topo, gente? Né? Vamos realizar Vamos isso. realizar isso. Fernando, Fechado. eu não tenho palavras para te agradecer esse bate-papo de hoje. Saiba que você foi uma peça fundamental na Magic Blue, na minha empresa, para a Academia da Magia também. Hoje você já é eu falaria um personagem, mas é que ele é tão autêntico. Mas você é uma pessoa, assim, eu diria que você é até um pilar da Academia da Magia, porque Imagina. a sua história já inspirou muitos dos nossos alunos e vai inspirar muita gente ainda. Muitas pessoas falam de você até hoje pra mim, com muito carinho. Então, eu só tenho que te agradecer por ter confiado em mim lá em 2011 para ser sua agente de viagem e por ter aceitado eu ser sua amiga e fazer parte da sua história, da sua família e da sua vida. Imagina, Joyce. Muito obrigada. E deixa, por favor, suas considerações e seu arroba para as pessoas te seguirem e saberem um pouquinho mais de você. Tá, nesse momento final, né, do programa, eu queria fazer, em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento especial a 3 mulheres extremamente importantes da minha vida. A minha mãe, que já não está mais entre a gente, já passou pro plano, que me deu a luz, que me trouxe a vida. A Andréia, Que mulher, Não hein? tem palavras. Que não tem mulher. palavras. que ela tem um misto de solidez, mas com uma alegria que eu nunca vi em ninguém. É verdade. E a Clara, que me resgatou das trevas, me trouxe a luz. Por isso que ela chama Clara. Então, eu queria deixar esse agradecimento a essas 3 Uau. mulheres, que são as mulheres mais importantes da minha vida. Agradecer toda a confiança que vocês me deram. Vocês são malucos. Mas é uma loucuragem boa, vai. Mas agradecer, em primeiro lugar, a amizade de vocês, que eu sei que é totalmente sincera, sem nenhum tipo de contrapartida. A gente se gosta porque se gosta mesmo. O universo foi capaz de nos trazer juntos, né? Então, eu amo vocês de paixão e estendo isso a Clara e a Andréia também. Agradecer pela confiança de vocês me trazerem para esse universo, porque a palavra ela tem um poder muito importante, tem que ser dita com muita responsabilidade, porque você verdade. muda a vida das pessoas com a sua oratória, e vocês sempre confiaram em mim, né? Muito obrigado. Eu vou estar sempre de coração aberto, sempre que for possível, e pode me chamar que eu vou estar junto para ajudar vocês, né? E em termos de rede social, eu não sou um cara muito voltado assim para isso, né? Eu não sou um cara muito popular, eu não sou Sim! Não. Ele já é um famosinho da Academia da Magia. Vocês vão Ele me encontrar lá no Instagram, né? Como Fernando Lobato, vai estar lá fácil. Enfim, depois vocês colocam aí. @Fernando Lobato, uma ok. coisinha lá, né? E se quiserem mandar mensagem, se quiserem conversar um pouquinho mais, eu sou um cara muito aberto ao bate-papo. Se alguém precisar de saber um pouco mais a respeito de tudo que eu passei, tiver se identificando com o momento, quiser trocar uma conversa, eu vou estar sempre à disposição. Tá? Muito Um obrigada. dos meus propósitos é ajudar, é falar. Deus me deu isso, eu não posso morrer com isso aqui fechado, né? Então, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, É uma Fernando. honra ter você aqui com a Obrigada. gente, meu Obrigado, caro. João. Espero que vocês tenham gostado e se apaixonado pela história do Fernando e do episódio de hoje. E a gente volta na semana que vem. Um beijo e até lá. Bye. Tchau.